O meu nome é Carlos Chegai, sou professor de Física aqui na Universidade, é um prazer receber-vos e o que eu tenho para vos mostrar, para vos falar, é a relação dos elementos químicos com a astronomia. Intitulei a minha apresentação, feita especialmente para vocês, que uso de dizer isto, Dmitry Mendeleev. Ele queria ensinar Química num instituto onde ele era professor em São Petersburgo, na Rússia, e ele, para ensinar Química, como qualquer professor, para ensinar, tem de resumir, ver o que é o essencial. E ele reuniu num quadro os elementos químicos conhecidos na época, que eram muito menos. Temos aqui os 118. Estão a ver 118? O último está aqui, chama-se Oganesson, que é o nome de um cientista russo atual, ainda está vivo. É dos poucos cientistas vivos que têm um nome no elemento, mas foi ele que descobriu, à frente da equipa, que não se faz nada sozinho. E é um gás raro, estão a ver, estão na coluna dos gases raros. Ora bem, sabem que nenhum dos gases novos era conhecido no tempo de Mendeleev? Gases raros ou novos, nenhum deles era conhecido na época, não havia nenhum destes, daquela coluna, nenhum era conhecido. O primeiro aparece na coluna da direita, o hélio, foi o mais antigo gás raro a ser conhecido, e sabe onde é que foi descoberto? No Sol. Foi descoberto no espaço. Aí está a relação já entre os elementos químicos e o espaço. O Sol, basicamente, é uma fábrica que transforma hidrogênio em hélio. É uma fábrica de produção de hélio. O Sol tem 5 mil milhões de anos. Portanto, uma fábrica que sustenta há 5 mil milhões de anos a fabricar hélio. Quando não houver mais matéria-prima, quando não houver mais hidrogênio, o Sol vai apagar. Progressivamente, não vai ser assim violento. Vai ser progressivo, mas vai haver um certo fenómenos. É daqui a 5 mil milhões de anos. Portanto, o Sol está a meio da sua vida. Está bem? Fixem isto. O Sol tem cerca de 5 mil milhões de anos e está a meio da vida. E só vai acabar quando deixar de haver hidrogênio. Depois, o hélio ainda pode ser que faça e vai fazer carbono. 3 hélios fazem um átomo de carbono. Depois, não pode fazer mais nada. Porquê? Porque o Sol não tem massa suficiente para comprimir o carbono, de modo a ter a temperatura suficiente para o carbono fazer outros elementos químicos. Eu vou já adiantar o final da história que está no título. Nós somos feitos de alguns elementos químicos, uma variedade deles, não dos 118. Os principais 4 que nós temos dentro de nós é o carbono, que o Sol vai poder fazer, o oxigênio, que é importantíssimo, o azoto e o hidrogênio. Aliás, a maior parte de nós somos água, H2O. Portanto, o hidrogênio é bastante, mas em massa é pouco, porque o hidrogênio é só um próton, a massa é só a passa praticamente do próton. E, portanto, nós, reparem, tirando o hidrogênio que cá temos, e que pode ter vindo antes de haver estrelas, tudo o resto, quer dizer, o principal, 99, qualquer coisa por cento são estes 4. Tudo o resto, portanto, o carbono, o oxigênio e o azoto, hidrogênio, foi feito nas estrelas. Não há outra maneira de fazer naturalmente. Nós hoje sabemos fazer reatores nucleares, em aceleradores próprios para fazer colidir núcleos contra núcleos. Portanto, sabemos fazer aquele sonho dos alquimistas, fazer matéria nova a partir de matéria conhecida. Mas fazemos a pequenas quantidades, é muito caro. A única maneira natural de fazer alguns dos elementos, os principais de que somos feitos, é no interior de uma estrela. E, naturalmente, uma estrela mais pesada que o Sol. Porquê? Porque o Sol não consegue fazer nem azoto nem oxigênio. Conseguirá, na fase tardia, fazer carbono. Por outras palavras, nós, de facto, como está no título, estou já a antecipar-me às conclusões, somos filhos das estrelas. Porque a matéria que foi feita foi cozinhada, digamos assim, nas estrelas. Antes de chegar a essa conclusão, vamos perceber a organização da tabela. Em 1869, portanto, precisamente há 150 anos, aquele senhor, usava-se aquela barba na altura, aquele senhor Mendeleev, que só viria a morrer em 1907, o que significa que até ele morrer, ele viu o aparecimento do hélio e dos outros gases raros. Por outras palavras, ele assistiu, enquanto vivia, ao completar da tabela que ele tinha construído. E há uma particularidade curiosa. Isto é a tabela original, está em russo. Os símbolos químicos são internacionais.
São os mesmos em russo ou em chinês. E alguns símbolos químicos, a maior parte deles são os mesmos de hoje, embora haja mudanças. Sistema dos elementos. Exatamente. Boa. Os nomes, os símbolos químicos são praticamente os mesmos. Há uma outra exceção em que não são exatamente os mesmos que hoje. E estão ali indicados os pesos atómicos. Nem sempre ele acertou. Na altura não havia maneira de saber o número atómico. Sabem a diferença entre número atómico e peso atómico? O número atómico é o Z, peso atómico é o A. Um indica quantos prótons há e o outro indica qual é a massa, quantos nucleões, prótons e neutrões há. Portanto, o hidrogênio só tem o número atómico coincide com o peso atómico, que é 1. Toma-se isto em unidades portanto, está ali hidrogênio 1, estão a ver? Mas é o peso atómico, não é o número atómico. Era muito difícil na época saber o número de prótons, nem sequer se falava de prótons. Por outras palavras, era um tempo, 1869, em que nem sequer havia a certeza que havia átomos. Havia a hipótese atómica, mas não havia a certeza que havia átomos. Só no início do século XX é que se adquiriu essa certeza. Mas vejam coisas curiosas. Está ali o lítio, o berílio, o lítio está debaixo do hidrogênio. Se olharmos para a tabela moderna, o lítio, e normalmente representa-se por cima o hidrogênio, tem um eletrão externo, tem um eletrão de valência. Conhece esta expressão, eletrão de valência? Não quer dizer que seja de castanhas, valência são as laranjas. Lítio, sódio, potássio, rubídio e césio, vejam a tabela atual, lítio, sódio, potássio, rubídio e césio. Eles não podiam saber do frâncio, que é radioativo, e puseram lá, ele pôs lá o tálio, que não é daquela família. Qual é a diferença entre gases raros e metais alcalinos? Os gases raros não combinam muito, dificilmente combinam uns com os outros, não formam facilmente, não entram em reações químicas, não formam facilmente moléculas, podem formar, mas a temperaturas muito baixas. Qualquer temperatura inibe as relações entre eles, quer dizer, são solitários, coitados, eles não formam ligações. Ao passo que estes gostam muito de andar aí em reações, já devem ter feito experiências com sódio, aquilo é uma alegria. Quando o sódio vê a água, por exemplo, é um espetáculo. Quando o sódio vê a água, portanto, são extremamente reativos, porque têm um eletrão pronto para entrar em reações químicas, porque as reações químicas são ou partilhas ou transferências de eletrões, é isso que são. Sabemos hoje as reações químicas. O que é a periodicidade? Há elementos que estão ali na mesma linha e que hoje estão na mesma coluna. Virámos aquilo, mas a ideia de periodicidade é esta. Qual é a ideia nesta altura? O peso atómico aumenta, no caso lítio 7, 23, 39, 85, nem todos os números estão certos, mas aumenta, mas tem as mesmas propriedades, são extremamente reativos. Por isso é que se chama periódico, porque aumenta, digamos, o peso atómico. O peso atómico é que ele podia terminar numa balança, mas as propriedades são semelhantes. Periodicidade significa isto. Ele tem ali algumas interrogações no meio, já viram? 68, 70, 180, estão a ver ali, 45 também, tem ali 4 interrogações. Já viram? Buracos. Porquê é que ele pôs buracos? Porque ele não conhecia nenhum elemento que se encaixasse ali com aquelas propriedades com peso atómico ali semelhante. E não é que em vida dele, em 1889, descobre-se câmbio. E o gálio em 1886, germânio em 1886, que é precisamente os buracos que ele lá tinha. Então, isto é que é uma grande teoria. Não sei se estão a ver. É uma teoria que descreve o que está, tem buracos, e os buracos são profecias, são previsões. Diz o que se deve encontrar e encontra-se. Está lá. É um pouco para a teoria de Newton dos planetas, estão a ver? Da gravitação universal. A certa altura, encontrou-se uma perturbação num planeta, Urano. O que é que a teoria dizia? Não está a andar de acordo com a teoria da gravitação universal. O que é que se diz? Bem, estará a andar se tiver ali outro planeta a perturbar. Foi subir e estava mesmo. Neptuno. Isto é um grande poder. Há 100 anos, Einstein disse assim: vai haver um eclipse de Sol, há uma estrela que está por trás do Sol, a estrela manda raios que fazem rasantes ao Sol e esses raios vão ser encurvados. Porque a luz curva só passar perto do Sol. Não é que foram ver na Ilha do Príncipe, que então era território português, e o Einstein tinha razão. As grandes teorias fazem previsões. Não apenas descrevem o que está, mas dizem o que vai estar, quer dizer, o que já está, mas o que se vai encontrar no futuro. Fica com grande êxito
tal como a teoria de Newton é uma grande teoria na física, e a de Einstein ainda maior do que a de Newton, veio por cima, veio alargar, não destruindo o que estava, permitiu saber coisas como os buracos negros, etc. Depois apareceu uma imagem de buraco negro, depois são novidades. E na biologia também, a teoria de Darwin, uma grande síntese, vai descrever o que está e vai fazer algumas previsões também, vai encaixar aquilo que ainda não se conhece. Como é que vamos perceber a periodicidade? Onde é que vem a periodicidade? Eu já dei a ideia de haver o número de elétrons externos. Só em 1913 é que aparece o primeiro modelo atómico, muito primitivo, e o autor é este senhor chamado Niels Bohr, já ouviram falar, dinamarquês. Ele era mais jovem na altura que formulou essa teoria. Vejam lá que idade é que ele tem. É só somar 13 com 15, 28 anos. Os grandes cientistas fazem as suas descobertas numa idade que é jovem. Porque é quando se tem mais criatividade. Ele avançou uma hipótese extraordinária. Ele diz que já sabia que havia núcleo atómico. Ele, aliás, estava muito perto, ou estava mesmo no laboratório onde tinha sido descoberto o núcleo atómico, no Reino Unido, Rutherford, em Manchester, e já ouviram falar de Manchester, onde jogam duas equipas. Se o núcleo é um ponto, tem carga positiva, e à volta não se sabia muito bem como, mas havia eletrões numa certas órbitas que eu pensava que eram os planetas, e estas órbitas, por algum mistério, só podiam levar um certo número de eletrões, e a luz que é emitida pelos átomos, ou que é absorvida pelos átomos, correspondia a transições entre aquelas órbitas. Então, só certas órbitas é que eram permitidas e só certos saltos entre órbitas é que eram permitidos. E, portanto, se emitia luz, é porque saltava de uma órbita mais externa, tem mais energia, para uma órbita mais interna. A energia conservava-se e a diferença ia sob forma de luz. Se tivesse uma órbita mais baixa, se recebesse luz, ia para cima. E essa luz já era conhecida. A luz emitida pelos átomos em descargas feitas em gases. Já agora, quer na Terra, podia-se olhar também para gases que estão presentes nas estrelas, e foi assim que o hélio foi descoberto, a partir de transições para luz, um padrão de luz que não correspondia aos elementos típicos cá da Terra, era uma coisa nova, não era hidrogênio, era lítio, não era uma coisa nova. E ele conhecia aquele código de barras, que é a luz emitida, só certas, aquelas linhas significa transições energéticas dos elétrons. Significa que a luz é emitida que corresponde a certos saltos. E não é que as órbitas do Bohr encaixavam precisamente com aquilo que se chama espectros atómicos, que era conhecido já desde o século XIX. Isto foi fantástico, porque pela primeira vez tinha-se uma teoria microscópica dos átomos que permitia explicar algo macroscópico, que é a regularidade dos elementos químicos, das propriedades dos elementos químicos. Este modelo do Bohr previa corretamente as linhas espectrais do espectro de emissão do hidrogênio, assim como a diferença em relação ao hélio, que entretanto tinha sido descoberto. Cá está o modelo de Bohr. Há uns números que vão numerando as órbitas, é muito simples, números inteiros, 1, 2, 3, 4. Isto é a matemática da mais simples. Ele numerou com rótulos inteiros as órbitas. A mais baixa é 1, a seguir é 2, 3, 4. E a energia de cada uma destas órbitas só dependia deste número. Ia com uma potência, o inverso de uma potência deste número. Energia. E o raio ia com o quadrado deste número. É incrível. Portanto, ia aumentando, o raio ia aumentando e a energia era cada vez menos negativa. A energia é negativa porque os elétrons estão ligados, tem de ser negativa, mas aproxima-se de zero. Quando chega ao zero, está desligado. A energia, à medida que se roda nas órbitas, é cada vez. Portanto, o estado de energia mais baixo chama-se estado fundamental. Quando o átomo ganha energia, vai para um estado excitado. Temos um salto quântico, está no estado fundamental, vai para o estado excitado e vice-versa. E a luz é que faz. Não se percebia até ao Bohr, não se sabia qual era a relação entre a matéria e a luz. Passou-se a perceber qual era a relação entre a matéria e a luz. A luz interage com a matéria. Cada órbita tem este número quântico. As órbitas de Bohr são semelhantes a degraus de uma escada. E cada degrau da escada corresponde a uma energia, a uma certa energia. Está bem? Cada vez maior
O intervalo entre as energias é cada vez mais apertado. As órbitas estão cada vez mais alargadas, mais distantes, mas o intervalo energético é cada vez mais pequeno. Que tipo é esta luz? Depende dos saltos. Estão aqui algumas formulazinhas. Eu não vou amassar muito com matemática, mas para perceberem que a energia de cada órbita vai com o inverso do quadrado deste número inteiro. Portanto, a diferença entre a energia de duas órbitas, que é emitida sob forma de luz, vai aparecer uma frequência associada, porque energia e frequência é a mesma coisa, vai ser o inverso do quadrado do inteiro menos o inverso do quadrado do inteiro. Com inteiros, hein? Isto é que é quântico, dá saltos. Quanta significa quantidades. E há ali uma constante, a diferença de energia é uma constante, e isto para qualquer espectro, aquela constante para o hidrogênio, pelo menos qualquer salto de hidrogênio, aquela constante é a mesma, é uma constante chamada Rydberg. Ele deduziu qual era o valor daquela constante e estava de acordo com as previsões e disse, isto é para o hidrogênio, disse quanto é que devia ser para o hélio, e para o hélio era 4 vezes maior. E era 4 vezes maior aquela constante. Os saltos de energia eram 4 vezes maior. Portanto, isto era uma descrição qualitativa e quantitativa. Esta diferença de energia das órbitas dava a energia, hoje chamamos de energia associada aos fotões, aos grãos de luz, significa as quantidades de luz que saem. Isto é fantástico. Ter uma teoria que bate tão bem com a experiência. Aqueles números, e mais, explicar com números inteiros o comportamento da interação entre a matéria e a luz é uma teoria muito simples. Inverso do quadrado. Inteiro. Estão a ver aqueles zeros? É 1, 2, 3, 4. Inteiro. E cá está. Que tipo de luz? Numa unidade que é o elétron-volt, o estado fundamental tem 13,6 elétrons-volt. E o outro tem o quadrado do 2, 1/4 disto. Depois há um 9, depois há um 16. Estão a perceber? 1 sobre 25, estabilidade espantosa. As diferenças de energia, estão a ver, 1 7 quadrado, estão cada vez mais próximos, porque está-se a aproximar do zero. 1 sobre 8 ao quadrado, 1 sobre 8, cada vez mais próximo. Quando chega ao zero, está ionizado. Corresponde ao N igual a infinito. Portanto, as órbitas vão-se acumulando, de algum modo, energeticamente acumulam-se. As órbitas mais distantes estão cada vez mais próximas da energia. Estes saltos para aqui já era conhecido, chama-se série de Lima, no nome de indivíduos que tinham estudado este tipo de luz, série de Balmer, série de Pascher, série de Beckett. Esta luz é ultravioleta, visível, infravermelha. O nosso olho só vê uma certa faixa de luz para os átomos de hidrogênio, isto é só para o átomo de hidrogênio, nós só vemos transições, só podemos ver transições para o primeiro patamar. Com aparelhos próprios, nós conseguimos ver ultravioleta e infravermelho, e já se conheciam esse tipo de radiação invisível desde o início do século XIX. Descobriu-se que ao lado do vermelho havia uma radiação invisível, mas que é uma radiação detectada até com termómetro, porque os infravermelhos estão associados a uma mudança de temperatura. Já agora, um corpo como o nosso tem uma certa temperatura e emite principalmente raios infravermelhos. Aliás, hoje os termómetros que se põem no ouvido são sensores infravermelhos. Conforme, digamos, o pico de infravermelho, assim sabemos a temperatura. Já agora, o Sol tem o pico no visível. Sabem qual é a relação? Porque é que nós temos o pico, praticamente é a janela, aquilo que vemos é no visível, e o Sol tem o pico no visível. Sabem porquê? Porque nós habituámos ao longo da evolução do Darwin, biológica, a captar ao máximo a luz que o Sol emite ao máximo. Quer dizer, sobrevivemos por aproveitarmos ao máximo a luz do Sol. E não só nós, praticamente todos os animais. Todos os seres vivos. Por outras palavras, há umas pequenas exceções. As abelhas conseguem ver ultravioleta. Bem visível e bem ultravioleta. Mas é muito raro haver algum animal que consiga estar fora do espectro visível. Isto significa que nós estamos ligados à nossa estrela. E não foi a nossa estrela que se adaptou a nós, fomos nós que nos adaptámos à nossa estrela. Portanto, nós emitimos infravermelho, o Sol também emite muito infravermelho, mas tem o pico do visível. A maior parte da potência irradiada pelo Sol é infravermelho, mas o pico está no visível, que é uma janela pequenina, ao lado do infravermelho. Cá está. Olhando para o espectro, estes são os saltos da série de Lima, da série de Balmer, da série de Paschen, e estão a ver são energias diferentes, e todas elas se podem ver, enfim, ver entre aspas. Porque ver com os nossos olhos só se vê uma janela, só se vê aquela de bem. Mas com aparelhos adequados vê-se o resto.
Estão a ver? Fazemos espectros de infravermelho, espectros de ultravioleta. Estão a ver? Vemos o resto. Portanto, está explicado às riscas dos átomos de hidrogênio e hélio, mas há um problema. E os outros? E há um problema maior. Como é que podem ser estáveis as órbitas de Bohr? Porque, de acordo com aquilo que sabíamos do eletromagnetismo, se uma carga anda à volta, acelera, e se acelera deve radiar, se radia perde energia, se perde energia a órbita não é estável. Portanto, há um problema de instabilidade dos átomos e era preciso explicar porque é que ele postulou que aquelas órbitas existiam, é preciso explicar porque é que existiam, quer dizer, qual era, no fundo, o modelo de primeiros princípios de onde se podia extrair aquelas órbitas. O modelo de Bohr foi o começo de tudo, mas teve de ser substituído por um modelo quântico mais sofisticado e, tal como acontece na ciência, quando fazemos mais e melhor, tem de se encaixar naquilo que se sabe. Por isso é que é difícil fazer ciência. Não é fazer completamente novo, é fazer diferente, melhor, mas mantendo ao mesmo tempo aquilo que já se sabe. Aquilo que o Bohr fazia já era muito bom. Qualquer modificação que se fizesse tinha de manter aquilo que de bom já estava feito. O novo modelo, que é um modelo que ainda hoje temos, não foi modificado, apareceu o novo modelo quântico, é do ano de 1926, e é muito curioso. Agora os eletrões não estão em órbitas planetárias, trajetórias bem definidas. Agora os eletrões estão espalhados e nós só podemos saber neste modelo probabilidade, só distribuição, como se fosse uma nuvem. Temos uma probabilidade maior ou menor de apanhar o eletrão. Por exemplo, para o hidrogênio, a probabilidade é esférica e essa probabilidade tem um pico, curiosamente, agora vejam que o anterior estava certo, tem um pico, eu tenho aqui um plano, tem um pico no sítio onde era a órbita do Bohr. Por outras palavras, o eletrão pode estar espalhado, mas a probabilidade maior é de o apanhar no sítio onde o Bohr antes tinha dito que passava a órbita. Estão a ver? Portanto, isto é o chamado raio de Bohr. No estado fundamental do átomo de hidrogênio, se fosse um estado excitado, portanto, perdeu-se a localização dos eletrões, mas manteve-se a localização mais provável que o Bohr tinha indicado. Portanto, falamos de orbitais em vez de falar de órbitas. Mas as orbitais correspondem a máximos das órbitas. Isto é engraçado. É engraçado e está certo. As coisas engraçadas não estão certas. E nós agora, nesta teoria quântica, temos uma equação para descrever os níveis corretos. Temos regras para definir quais devem ser os níveis de energia. Chama-se equação de Schrödinger, mas agora não interessa. Nós podemos saber, por exemplo, para o 2, número quântico 2, podemos saber quais são os tipos orbitais. Há vários tipos de orbitais, várias distribuições eletrónicas que têm todas a mesma energia, porque a energia só é definida pelo número quântico n, mas há orbitais diferentes que partilham todas a mesma energia. Portanto, é como se houvesse novos números quânticos, mas não adianta do ponto de vista energético, têm a mesma energia. Nós dizemos que as orbitais são degeneradas, têm a mesma energia. Enfim, pode haver outros tipos de orbitais. Olha, aquela uma parece uma chupeta, esta. São os orbitais D. Este número quântico chama-se número quântico de momento angular. Portanto, além do número quântico N, apareceram novos números quânticos. E depois há outros. E então, como é que explicamos a tabela periódica? Muito simples. À medida que sobe o N, vai ser possível haver novos números quânticos. Certo? E há número quântico, designamos agora por letras. L igual a 0 é S, é um novo número quântico, além do N. L igual a 0 é S, L igual a 1 é P, L igual a 2, este número quântico de momento angular é D, L igual a 3 é F. Estão a perceber? Então, aquilo corresponde ao enchimento de camadas eletrónicas, de orbitais eletrónicas. Aqui, na primeira coluna dos orbitais alcalinos, está um elétron externo numa orbital S. Qual é a diferença? É que é 1, 2, 3 e 4. Estão a ver aquele primeiro número quântico. Ali a seguir estão 2 eletrões, os chamados orbitais alcalinos ortodoxos. Qual é a característica destes aqui? Os últimos são eletrões P e está tudo cheio. Este aqui lá azul está tudo cheio. Significa aqui estão camadas subpreenchidas e no fim, gasar significa que está a camada preenchida. Como há uma distância energética para a próxima camada, não é fácil haver reações. Estão fechados. Não têm elétrons disponíveis para reagir. Estão a ver?
E aqui são eletrões D e há aqui dois blocos que são eletrões F, correspondente a dois números quânticos principais, chama-se principal o N, são um F para um N e outro F para outro N. Isto é incrível, porque a partir de agora está tudo explicado. E hoje sabemos porque é que a tabela periódica é periódica. O S, 2S, 3S, 4S, 5S, 6S. O 1, 2, 3, 4 é o N do Bohr. Estão a ver? E depois aqui, só quando chega ao 3 é que entra ali a possibilidade de ter o D. Então vê que os blocos são 3D, 4D, 5D, 6D. Quando chega aqui, há a possibilidade de ter o F, mas é preciso o 4 para ter o F e também existe o F para o 5. Estão a ver? Do outro lado, quando a partir do SPD, a partir do 2, já é possível ter o P, 2P, 3, não é possível ter o P com 1, mas é possível ter o P com o 2, 2P, 3P, 4P, 5P, 6P, e está tudo explicado. Isto é incrível, não é? Um S é especial, está ali para o hélio, porque são dois eletrões numa orbital S. Está tudo explicado. Quantas palavras demorou entre 1869 e 1926 para nós termos a explicação da tabela periódica? E a partir daí nós sabemos porque é que os elementos são como são, sabemos explicar reações químicas, etc. Sabemos produzir novos medicamentos, sabemos produzir novos materiais, porque sabemos que é tudo um jogo de interação entre os átomos e os átomos interagem conforme certas regras e tudo tem a ver com a posição, com o número de eletrões que cabem em cada átomo. Há propriedades que são periódicas, por exemplo, aquela propriedade de poder combinar é uma coisa vaga, mas percebe-se, é periódico. Mas uma coisa que se pode medir com rigor é a energia de ionização, a energia que é necessária para arrancar um eletrão. Eu vou mostrar. A energia de ionização diminui caminhando da horizontal para a direita, aumenta caminhando da horizontal para a direita e diminui caminhando da vertical para baixo. E estão aqui as medidas, são medidas, e nós sabemos que a energia de ionização é a energia entre aquela última orbital ocupada e o zero, e a energia zero. Estão a ver? Nós sabemos calcular, sabemos medir, e sabem onde é que estão os picos da energia de ionização? É mais difícil tirar o eletrão das camadas totalmente ocupadas, portanto, os gases raros. Portanto, identificar um gás raro significa tentar ionizar e ver que é mais difícil, a energia maior. Depois é mais fácil. Estão a ver? Onde é que é mais fácil? Naquele que tem lá o eletrão disponível, está ali prontinho a saltar. Lítio, estão a ver embaixo? Lítio, sódio, e tudo isto encaixa. Isto uma pessoa olha para o quadro de uma outra maneira. Está ali condensada, digamos, a teoria quântica. Descobri-se antes de saber a teoria quântica, que está por trás de toda a química, descobriu-se a tabela periódica. Não foi preciso saber. E isto é muito comum na ciência. Uma pessoa vê regularidades e só mais tarde vai perceber a regularidade. Não foi preciso a lei de gravitação universal para perceber que os planetas andavam à volta do... Primeiro pensava-se que era da Terra, depois do Sol. Os atómicos, não vou entrar nisto, mas à medida, já sabem, à medida que o N aumenta, a órbita mais externa é maior, vai aumentando, e depois vai diminuindo à medida que os eletrões, porque os eletrões vão-se atrair, sendo atraídos pelo núcleo, o núcleo é cada vez mais carregado e vai atraindo os eletrões, por isso é que o raio diminui. Nós podemos medir estes raios atómicos, claro que estes raios são aproximados, os eletrões não acabam ali, estende-se no espaço, mas definimos quando é que deixa de haver uma densidade eletrónica a partir de um certo valor mais baixo, praticamente já não existe. A origem de tudo, vamos começar pela origem de tudo. Houve um tempo em que não havia elementos químicos, mas antes de haver elementos químicos tinha de haver a matéria para os fazer. Tinha de haver núcleos e tinha de haver eletrões. Antes de haver núcleos tinha de haver os blocos para os fazer, tinha de haver prótons e neutrões. Antes de haver prótons e neutrões tinha de haver matéria para os fazer, tinha de haver, portanto, quarks. Nós sabemos que são os constituintes prótons e neutrões. Portanto, a história do universo é uma história de organização. A organização é, os quarks juntam-se em prótons e neutrões, prótons e neutrões juntam-se em núcleos atómicos juntam-se aos eletrões para formar átomos juntam-se para formar moléculas. É essa a história do nosso universo. É uma história de organização. Essa organização só é possível porque o universo foi arrefecendo. E o arrefecimento do universo está associado à expansão. Nós falamos de teoria do Big Bang, teoria da expansão do universo. Como é que nós sabemos, como é que nós temos provas
que esta teoria está certa. Há várias provas, vou só dar duas. Primeiro, nós aqui na Terra olhamos para as galáxias e vemos que as galáxias que estão mais longe estão-se a afastar, elas estão-se a afastar todas umas das outras. Qualquer sítio onde estivéssemos, víamos que as galáxias estão-se a afastar. Não há outra maneira senão dizer que está a ser criado, se quiserem, espaço entre as galáxias e, portanto, há uma criação permanente do universo. O universo, dizemos, que está em expansão. Quando é que o universo começou? Vemos com que velocidade elas vão. Está aqui uma galáxia e está aí para ali com uma certa velocidade. Quanto mais longe está, maior é a velocidade. É como numa explosão. Quanto mais longe está, maior a velocidade. Está aqui outra, vai daquele lado, afastar-se. Quanto mais longe está, maior a velocidade. Nós fazemos uma conta simples e vemos quando é que estão juntas. E a conta dá 14 mil milhões de anos. Está de acordo com a idade do Sol, porque eu disse-vos que o Sol tem 5 mil milhões de anos. Portanto, deu mais tempo para o Sol se formar. Está bem? O Sol tem cerca de 1/3 da idade do universo. 14 é quase 3 vezes 5, 15 mil milhões de anos. Está bem? Outra prova do Big Bang é que a certa altura houve um momento muito interessante, tinha o universo cerca de 300 mil anos. É um momento muito interessante porque os núcleos atómicos juntaram-se aos eletrões e a energia, digamos, associada a este processo, a diferença de energia, eles, de algum modo, aquilo arrefeceu. Eu vou dizer isto de uma maneira muito simples. O universo está a expandir-se e a arrefecer. Como acontece a qualquer gás que se expande. Quando passa uma certa temperatura, sabem o que é que acontece aos eletrões? Eles preferem energeticamente estar ligados aos núcleos. E a diferença de energia é espalhada. Espalhou radiação. Essa radiação hoje é observada sob a forma de radiação de micro-ondas. Já foi infravermelhos, agora é micro-ondas. Por todo o lado, uniforme. Praticamente uniforme. Portanto, houve um aumento de formação dos átomos. Ao mesmo tempo, em todo o universo, ainda não havia estrelas na altura. Claro que havia às vezes mais átomos num sítio do que no outro, mas eram pequenas irregularidades, onde mais tarde se vão formar as estrelas e as galáxias. Mas os átomos formaram-se num certo momento. E nós temos um fóssil, um documento, uma testemunha, que é a luz que foi emitida na altura, um clarão por todo o universo. Hoje apanhámos-lo, as micro-ondas chegam até nós, micro-ondas são das ondas que usamos nos telemóveis, mas se formos para um sítio onde não há telemóveis, vemos micro-ondas do espaço, ou pomos um satélite à volta da Terra, onde as nossas micro-ondas já não chegam, eu ponho micro-ondas do cosmos e aí volto por todo lado. Já foi varrido o cosmos, está aqui o fundo do micro-ondas. Não há outra alternativa ao Big Bang que explique quer a expansão das galáxias, quer a radiação de fundo de micro-ondas, e há mais evidências do que estas. Quando a pressão gravitacional junta os átomos para formar uma estrela, é a pressão gravitacional que faz isso, significa que massa atrai a massa, portanto o hidrogênio junta-se, e a certa altura, quando um próton e um nêutron estão próximos, forma um chamado isótopo do hidrogênio, tem um próton e um nêutron, o número atómico é 1, mas o número de massa é 2, e isto é uma reação que liberta um fotão, forma-se o chamado deutério. O deutério pode dar hélio 3, cá está, temos o segundo elemento da tabela periódica formado, ainda não havia estrelas. Isto são reações que se dão antes da formação de estrelas, são reações para formar os primeiros núcleos atómicos, mas a temperatura era tão alta, que dava para fazer este tipo de reações, chegava-se ao hélio 3 e hélio 4, mas não dava para formar os outros elementos. Por outras palavras, teve de haver estrelas, que é devido à atração gravitacional, para poder haver pressão suficiente para aproximar este hidrogênio, algum hélio que vem lá do Big Bang. Portanto, isto forma-se praticamente antes de haver átomos, a formação dos núcleos atómicos. Tinha o universo cerca de 3 minutos, muito antes dos 200 mil anos. Tinha o universo 3 minutos e formam-se os primeiros núcleos atómicos, são apenas os mais leves que lá se formam. O Big Bang pode ter formado algum de hidrogênio que fomos feitos, mas não deu para formar nem oxigênio, nem carbono, nem coisa do género. Só isto. Então o resto é das estrelas. No momento de época não se sabia porque é que o Sol estava aceso. Mas era fácil fazer contas e aquilo de química não podia ser. Pá. A potência irradiada do Sol é tão grande que não podia ser uma reação química. E durante muito tempo foi um mistério. Foi preciso chegar ao início do século XX e depois da teoria quântica para perceber o que é que se estava a dar. São núcleos leves que estão a ser juntos para formar núcleos
mais pesados, e há uma diferença de energia que é libertada sob forma de radiação, e é isso que faz com que hoje estejamos aqui. Sem isso não havia, nem nós estamos, nem havia vida nenhuma. Se nós estamos, nós vemos a nossa vida ao Sol, à proximidade do Sol. Ao bocado disso nós vemos por causa adaptado à luz do Sol. É o resto de tudo. Não poderia haver vida se não fosse a energia que vem do Sol. Está na base, por exemplo, da fotossíntese, que depois está na base de toda a cadeia alimentar, todos os seres vivos. Portanto, nós somos dependentes do Sol. E o que aqui está representado é a energia de ligação por nucleão, significa próton e neutrão, e aqui é o número de massa. E o que é curioso é que ganha-se energia se fundir, os elementos mais leves juntando-se à vantagem, e os elementos mais pesados, se se partirem, elementos mais pesados, já vou dizer como é que se formaram, se se partirem também dá energia, não tanta como chamamos aqui uma cisão nuclear, de um lado, do outro lado chama-se fusão nuclear. Devem ter ouvido falar disso a propósito de bombas atómicas, melhor dito, bombas nucleares. A primeira bomba nuclear foi em 1945, uma bomba de urânio, juntando conseguiu partir o urânio, dá elementos intermédios e liberta-se energia no núcleo atómico. Parte-se o núcleo atómico e se liberta energia, mas depois fez bombas chamadas de hidrogênio, que são hoje as armas nucleares que existem, juntando o hidrogênio. É preciso uma explosão para fazer este processo, junta-se o hidrogênio e o hidrogênio dá origem a hélio. No fundo, o que faz uma bomba de hidrogênio é imitar o processo que está no interior do Sol, em pequena escala, com certeza. O nosso sonho seria fazer um reator controlado, não uma bomba, um reator controlado que chama-se, há vários nomes para isso, reator de fusão nuclear, em que a gente libertasse energia. E aí tínhamos a matéria-prima, que era hidrogênio, existe muito na água, está cheio de hidrogênio, existe muito na Terra, a água é abundante na Terra. Se conseguisse fazer isto controlado, ao sonho do homem, nós não teríamos problemas energéticos. Porque não há radioatividade associada à fusão nuclear, ao contrário da cisão nuclear, que está processos radioativos associados. Portanto, há radiação que vem dali e ali não há radiação. Portanto, estrelas. Vamos agora desenvolver um bocadinho a ideia de elementos químicos feitos nas estrelas. Como é que as estrelas fazem elementos químicos, que tipo de elementos químicos é que fazem? Todos os que estão acima do hélio, o hélio pode ser feito, o Sol faz hélio, mas os outros mais pesados que o hélio é tudo feito nas estrelas. Uma estrela, como o Sol, é uma bola de plasma. Plasma chamamos um gás ionizado. Significa que os elétrons estão arrancados aos núcleos atómicos. A temperatura é tão grande que aquilo está tudo... libertam grandes quantidades de energia sob forma de luz, radiação eletromagnética. E está aqui a imagem do Sol, neste caso visto, suponho eu, com um tipo de radiação, não sei se é raio-x, não é com luz visível. O nosso Sol formou-se como... O nosso Sol é uma estrela média, não tem nada especial. O nosso Sol não tem nada especial. É uma estrela nem muito grande, nem muito pequena, nem... formou-se a partir de uma nuvem de gás que se congregou, e a certa altura quando atinge-se uma altura em que se inicia o processo de fusão nuclear, portanto uma fornalha nuclear, não é química, é nuclear. Nós dizemos que é uma estrela que está no seu tempo de vida da chamada sequência principal, significa que está tudo estável, está a haver conversão de hidrogênio em hélio e a energia está a ser emitida para fora, mas depois vai haver um fim desse processo. E o nosso Sol vai ter o fim que aqui está indicado em baixo. Vai ser uma gigante vermelha, não tem nada a ver com o Benfica. A gigante vermelha significa o seguinte: quando se acabar o combustível, o Sol vai aumentar de tamanho, o raio do Sol vai estar mais ou menos do tamanho da órbita da Terra, o que significa que se estivermos aqui teremos fritos. É melhor ter ido para uma lua de Júpiter, ou ter pegado na nave espacial, faltam 5 mil milhões de anos, temos tempo. Pegar na nave espacial Terra e pô-la numa órbita mais longe do Sol. Isto porquê? Porque há alterações, há um desequilíbrio, porque não há mais combustível para alimentar a reação. E o desequilíbrio começa a perceber por uma expansão. Nesse processo de expansão, uma parte do material vai ser libertado. Nós sabemos isso porque olhamos para outras estrelas mais velhas que o Sol em que isso já aconteceu. Há uma nuvem planetária, que significa que há matéria injetada da parte externa do Sol, que é espalhada, no nosso caso, no sistema solar. Nós vemos isso
noutras estrelas. Depois vai encolher, vai formar, vai encolher, porque está a entrar agora outra reação, que é aquela do hélio e carbono, vai fazer uma estrela anã branca, chamada anã branca, e vai arrefecer e vai perdendo o branco e vai acabar uma anã preta. Estão a ver? Esse é o destino do nosso Sol. Se o nosso Sol fosse uma estrela maior, em vez de uma gigante vermelha, é uma supergigante vermelha, e as supergigantes vermelhas têm tempos de vida mais curtos, e o que vai acontecer, e nós vemos isso noutras estrelas, o que vai acontecer é que elas explodem. É nestas supergigantes vermelhas que é possível formar elementos maiores que o carbono, de massa maior que o carbono. Explode, e como explode? É espalhado pelo espaço. Portanto, se nós temos cá dentro de nós azoto e oxigênio, foi porque houve uma gigante vermelha, uma estrela maior que o nosso Sol, que explodiu antes do nosso e que espalhou, antes do Sol nascer, e que espalhou a sua matéria. Portanto, o nosso sistema solar é um sistema estelar de segunda geração. Pode dizer, então já houve tempo, ou mais que tempo, porque estes processos das estrelas gigantes são muito mais rápidos. A supernova espalha também a sua matéria à volta, tal como aqui não é bem uma explosão. É um processo aqui mais específico, que espalha a sua matéria, nós vemos isso, e lá dentro forma-se uma de duas coisas conforme a massa do que ficou lá dentro. Ou há uma chamada estrela de neutrões, uma espécie de núcleo atómico gigante, mas praticamente só com neutrões e poucos protões, ou então forma-se esse objeto misterioso, que é onde acaba o nosso conhecimento, há pouco foi feita uma fotografia disso, chamado um buraco negro. Todos viram a fotografia do buraco negro? O buraco negro é um coração compacto, botar um buraco muito compacto, em que tudo entra para lá, nada de lá sai, nem a luz de lá sai, por isso é que é dentro. E porquê é que não sai de lá? Porque é um objeto muito pesado, atrai tudo. Até atrai a luz. As estrelas nascem quando a nuvem de gás condensa, e nós vemos a formação de estrelas em algum lado. Há uma espécie de patridade de estrelas. Conhecem o Orion, aquela constelação? Ali no meio, estão lá, às vezes chamam-se Três Marias, aquelas estrelas no meio. Ali abaixo das Três Marias há ali uma zona que, se uma pessoa vê uma nuvem de gás, é uma autêntica maternidade de estrelas. Estão ali a nascer naquela zona. Por exemplo, o nosso planeta maior, que é o Júpiter, é uma espécie de protoestrela no seguinte sentido. É uma nuvem de gás, que deve ser sólido lá no interior, mas cá fora é gás, não tem uma superfície sólida, não veríamos a Júpiter, e não tem massa suficiente para acender a fusão nuclear lá dentro. Se tivesse acendido, o Sol teria uma companheira, uma estrela dupla. O nosso planeta andaria à volta das duas. A maior parte não, cerca de metade das estrelas são duplas, são de sistemas binários. O nosso é simples e é melhor até para a regularidade das órbitas. Foi a regularidade das órbitas que permitiu o aparecimento de vida. Porque se o planeta tivesse chocado antes, caindo em cima de uma das estrelas, não havia possibilidade de haver tempo para haver vida. O nosso planeta Júpiter é uma nuvem de gás que não chegou a acender. Portanto, é uma estrela falhada, se quiser. Mas é a maior de todos os planetas que temos. É aquela única que poderia mais um bocadinho e poderia ser uma estrela. Logo toma uma forma definida, as estrelas são todas esféricas, como se sabe. Uma nova estrela. Quando o núcleo de uma protoestrela atinge 10 milhões de graus, a fusão nuclear inicia-se, a protoestrela acende-se. A protoestrela torna-se então uma estrela que começa a emitir muito mais luz do que emitia antes. E aqui está uma ampliação de uma imagem na grande nuvem de Magalhães, que é uma galáxia satélite da nossa, é uma galáxia perto da nossa. A nossa chama-se Via Láctea, e olhando para lá vê-se uma zona em que está uma estrela a acender-se, a formar-se. Nós vemos isso porque sabemos qual é o tipo de radiação que é emitida, e é emitido o tipo de radiação que nós esperamos que seja. Isto é um diagrama onde pomos os tipos de estrelas que já vos falei. Aqui na horizontal está a temperatura, e reparem que a temperatura está a diminuir. 40.000, esta é a temperatura da superfície, lá dentro está mais quente. 40.000, 20.000, 10.000, o nosso Sol está a 6.000 Kelvin. 2.500, 6.000 Kelvin no Celsius é praticamente a mesma coisa, porque a diferença é 263. E ali do outro lado está a luminosidade, pode comparar com a luminosidade do Sol. Mais luminoso que o Sol, a luminosidade tem a ver com a potência irradiada. Qual é a potência emitida? A energia por unidade de tempo. O nosso Sol está, portanto, aqui no 1 e está aqui nos 6.000 graus, está por ali o nosso Sol. E há as estrelas na sequência principal, mais ou menos esta região aqui, são onde vivem a maior parte do tempo. Quando elas passam para cima,
começam com mais potência irradiada, mas a diminuir a temperatura, vão daqui para ali, transformam-se nas estrelas gigantes. Podem ser gigantes ou super gigantes. As azuis, conforme a cor, conforme a temperatura, elas têm cor diferente. As azuis são não gigantes vermelhas, são gigantes azuis. Aí podem pensar no cálculo do corpo. Gigantes azuis, gigantes vermelhos. Os gigantes verdes é que não estamos aqui a ver. Mas isso já sabem que isto pode ser prático. Ora, e no fim destes processos, as gigantes explodem e vêm parar aqui, ou mesmo as gigantes explodem ou não, conforme se forem super gigantes explodem, e vão parar aqui esta parte, pouca luz, estão a ver, e temperatura, digamos, mais alta. São as anãs brancas. E são reações que são parecidas com aquelas que se deram antes no Big Bang, fusão para formar os núcleos mais leves, mas agora aqui vem a propósito da reação que está no interior do Sol. Portanto, cá está próton e neutrão para dar o deutério, próton com o deutério dá o hélio 3, o hélio 3 com o hélio 3 dá o hélio 4, e portanto, basicamente, são precisos 2 prótons de início e outros 2 prótons, e os 4 prótons dão ou antes são 6, o processo visto no seu conjunto, é preciso um hélio 3, é preciso outro hélio 3, e portanto, no seu conjunto, são 6 prótons que entram, há 2 que são emitidos, portanto são 4 que lá ficam. Esta é a reação que está no interior do Sol, 10 a 100 vezes maior do que o Sol. Estas estrelas vermelhas duram 100 milhões de anos, o que não é nada comparado com os 10 mil milhões de anos que viveu o Sol. 10 mil milhões é uma coisa, 100 milhões é outra, muito diferente. 100 é muito menos que 10 mil. Está bem? Portanto, o processo da morte é relativamente rápido comparado com o processo de vida. Depois é o tipo de reação que é uma reação pouco provável. Haver 3 núcleos de hélio para dar o carbono 12. É preciso primeiro juntar-se 2 e imediatamente dar um terceiro perto para dar isto. É muito pouco provável, é uma reação difícil, mas a certa altura só há hélio, pode que isto vai acontecer. As coisas muito pouco prováveis, quando estão lá os participantes para elas acontecerem e esperar o tempo suficiente, acontece. Se só houver hélio, é isto que vai acontecer. E portanto, aqui está o carbono 12. Se em certas condições pode-se formar oxigênio, que são condições, se houver outro 4, o hélio 4 com o 12 dá o oxigênio, mas essas condições não vão aparecer no Sol. O Sol não tem possibilidades porque a energia do hélio 4 se juntar ao carbono 12 não é uma energia que possa ser atingida no interior do Sol. Não há pressão suficiente em temperatura para isso. Quando a gigante verde fundiu todo o seu hélio em carbono, as forças voltam a estar desequilibradas, as camadas externas caem sobre o núcleo, saltam, por isso é que se forma aquele nuvem de gás à volta, o Sol está a morrer. Isto é uma observação de uma estrela que já emitiu a sua cobertura, não é uma supernova, mas é uma estrela como o Sol emitiu a sua cobertura e nós sabemos muito sobre isso. Forma-se a anã branca e nós vemos anãs brancas. A anã branca tem mais ou menos o tamanho da Terra, o núcleo é muito denso e muito quente, uma colher de anã branca pesa cerca de 5 toneladas e vai arrefecendo. E aqui está, no centro, é uma anã branca, claro. Vamos ver? Supergigantes vermelhas, então, se for pelo menos 3 vezes a massa do Sol, é uma supergigante vermelha. E então, o que temos é uma cebola. Querem ver? A cebola é assim. Hidrogênio, assim camadas. Hidrogênio, hélio, que é o que está no Sol. Carbono vai estar no Sol. E depois não é possível estar no Sol. Néon, oxigênio, silício e ferro. E quando chega ao ferro, é aquele máximo de energia de ligação por nucleão. Lembram-se daquele gráfico? Chega ao ferro, é o equilíbrio. A partir daí não pode acontecer mais nada. E sabem o que é que vai acontecer? Há a explosão. Porquê? Porque há uma força muito forte, mas não há o equivalente dentro, a fusão nuclear, para equilibrar a pressão. O acontecimento mais violento que há no espaço é a explosão da supernova, em que manda isto tudo, e neste processo muito violento formam-se os outros elementos que são acima do ferro. Estão a ver? Aqui não é uma imagem de uma supernova, mas é uma estrela que vocês sabem onde está, podem vê-la, e vai dar uma supernova, não sabemos é quando. Não temos meio de prever, mas não vai ser amanhã, faltam milhões de anos. Está a escala cósmica. Está aqui o Orião que eu vos falei, o tal berçário, a bateria de estrelas está por aqui, e aquela estrela lá de cima da ponta chama-se Betelgeuse, é uma estrela muito grande, para verem, está aqui o tamanho dela, isto é o tamanho da órbita da Terra.
Isto é o tamanho da órbita de Júpiter, é uma supergigante vermelha e mais tarde ou mais cedo vai explodir. Portanto, é estar atentos, pode demorar 1 milhão de anos, não se preocupe, mas estar atentos, e aquela estrela que está ali na ponta, chama-se Betelgeuse, vai explodir. Vai acontecer isso. Não posso é dizer quando. Mas nós já vimos algumas que explodiram. Olhem o resultado de uma estrela que explodiu. Antigos chineses viram no século, na alta idade média, os chineses viram. Os grandes astrónomos do tempo da Revolução Científica, o Kepler, o Tycho Brahe, viram, tiveram a sorte, porque é muito raro verem explosões. E nós, recentemente, em 1987, numa nuvem de Magalhães, tivemos a sorte imensa de ver ao vivo uma explosão da supernova. E, de facto, neste momento estamos a assistir o material das supernovas espalhadas e estamos a descobrir o que é que está lá dentro, que já sabemos os neutrões. Olha uma imagem, não é da explosão, é do que fica espalhado a explosão. Portanto, está a espalhar os elementos químicos, os núcleos de elementos químicos que foram feitos no seu interior. Isto é uma imagem de artista. É a coisa mais espetacular que há no universo, a explosão de uma supernova, e teve de haver uma. Lá dentro ou está ou uma estrela de neutrões, ou então, e está aqui uma estrela de neutrões, está ali com luz maior e depois desapareceu, e eu vou explicar porquê. Era uma estrela dupla, bateu uma com a outra, portanto é um choque com as estrelas de neutrões, e nesse choque emitiu uma luz particular, e portanto depois a luz diminui. Isto foi detectado quer com vários telescópios, talvez chamado telescópio Magalhães, está no Chile, e foi detectado também com uma nova forma de ondas que nós conhecemos hoje, previstas pela UNESCO, chamadas ondas gravitacionais. Então, pela primeira vez, deu-se sinal de luz e sinal de onda gravitacional. Já se conheciam as ondas gravitacionais dos buracos negros, que é objetos que estão no interior da explosão da supernova maior que 3 vezes massas solares. Já tinha havido 2 buracos negros que juntaram-se e deram um colapso sem nós vermos nada, mas chegou-nos perturbações chamadas ondas gravitacionais. Isto é uma imagem de artista, uma estrela binária, em que de um dos lados é um buraco negro, uma parte da matéria da estrela está a ser engolida pelo buraco negro, e esta matéria aí, para lá com grande velocidade, emite raios-x. Portanto, nós sabemos que os buracos negros existem indiretamente, mas hoje temos sinais que existem diretamente, porque 2 buracos negros, um com o outro, grandes buracos negros, formando no total um buraco negro com mais de 60 vezes a massa do Sol, uma coisa incrível, 30 vezes, mais 30 vezes a massa do Sol. As ondas chegaram até cá e foram registadas. Estamos num tempo feliz. Fomos registados em 14 de setembro de 2015 e em 2 observatórios têm de ser combinados, porque o sinal é tão fraco que tem de ser ao mesmo tempo nos 2 sítios para registrar isto. Já deu o Prémio Nobel da Física. Não ano passado, há 2 anos, deu o Prémio Nobel. Foi uma coisa tão importante para a física, deu o Prémio Nobel da Física. A abundância dos elementos químicos do cosmos. 2 mais importantes é a escala logarítmica, a escala de potência. De longe, os mais presentes são o hidrogênio e o hélio. Porquê? Foram feitos no Big Bang. O hélio também é feito nas estrelas. Há uma parte feita no Big Bang, tudo o resto é feito nas estrelas. E nós sabemos porque é que um é mais abundante do que o outro elemento químico. O ferro é particularmente abundante. E nós sabemos porquê. Porque sabemos quais são as reações nucleares que se formam no interior das estrelas, até porque as podemos imitar aqui na Terra. Portanto, nós podemos repetir os processos que se fazem no interior das estrelas. É por isso é que nós, isto dava o modo, é outra prova da evolução cósmica. É que nós sabemos quais são as reações, qual é o resultado dessas reações, olhamos, sabemos qual é a probabilidade de ocorrer isto, de ocorrer aquilo, olhamos para o céu e vemos a presença através da luz. Nós conhecemos os elementos sempre a partir dos espectros, não podemos lá ir tão longe, mas sabemos a presença dos elementos químicos a partir dos espectros. Foi assim que o Bohr chegou à teoria quântica, olhando para os espectros, quer dizer, arranjando uma maneira de compreender os espectros, conhecemos os elementos químicos. Todo o mundo, todo o cosmos é feito da matéria H na Terra, embora em proporções diferentes. E estas são as proporções, não são as que existem na Terra, não são as que existem no nosso corpo, são as proporções que existem no vasto cosmos. Então está aqui uma tabela periódica diferente, porque a cor é conforme o sítio onde elas são feitas. Por exemplo, o hidrogênio e o hélio, agora já aparece o hidrogênio e o hélio, são feitos no Big Bang. Depois há uns que são feitos em estrelas pequenas, como o Sol, o Sol é uma estrela grande. Outros têm de ser feitos em estrelas grandes. Por exemplo, o ferro tem de ser feito em estrelas grandes. Depois podem ser feitos as supernovas, estão a ver? Aquele sinal de dólar. E há uns que foram feitos apenas artificialmente, por exemplo, os últimos, estes elementos
químicos man-made, são feitos artificialmente. Aqui não estão aqueles elementos do 118, etc., foram todos feitos artificialmente. Por outras palavras, a tabela periódica não acabou, chegámos, há poucos anos foi feito o 118, estamos a tentar fazer o 119, 120. Qual é o problema de fazer o 119, 120? É que há muitos prótons repelem-se, as forças nucleares não conseguem contrariar e aqueles elementos são muito instáveis e vão-se imediatamente abaixo. Portanto, vamos encontrar novos elementos da tabela periódica, só que vão ser tempos de vida cada vez mais curtos. Há quem diga que talvez seja possível encontrar elementos mais estáveis, mais aderentes, chamados elementos super pesados, mas é uma conjectura. Portanto, a tabela periódica não está fechada, mas não vão ter qualquer aplicação os elementos que se vão encontrar, que são elementos muito instáveis, que só vão existir durante tempo muito curto. E concluo com esta mensagem, espero que tenham percebido, tudo é feito dos blocos da tabela periódica, tudo, nós próprios, e como a única maneira de fazer os mais pesados, como aqueles que estão no interior do nosso corpo, ou no interior de todos os seres vivos, agora, esta proporção que nós temos é o que tem em geral os seres vivos. É porque nós temos o cosmos dentro de nós, como disse o grande Carl Sagan, um grande astrofísico e divulgador de ciência, nós somos feitos da matéria das estrelas. Eu aposto que, sabendo isto, quando logo forem olhar para as estrelas, vão olhar de maneira diferente. É como se as estrelas estivessem, de algum modo, organizado com as suas transformações para dar origem a certa altura, organizar entre aspas. Tivesse havido um processo, e que a certa altura desse processo temos seres vivos, alguns inteligentes que somos nós, percebemos qual é a origem de tudo.